temas na Bíblia que respondem perguntas, e há temas que reorganizam completamente a forma como enxergamos todas as perguntas. O santuário pertence a essa segunda categoria. À primeira vista, ele pode parecer apenas um sistema antigo de rituais, símbolos e cerimônias, mas quando observado com atenção, revela algo muito maior. Uma visão panorâmica do grande conflito entre o bem e o mal, a sua origem, seu desenvolvimento e o seu desfecho. Por meio do santuário, a Bíblia não apenas fala sobre o problema do mal. Ela expõe como esse conflito começou, como ele se manifesta na história humana e, sobretudo, como Deus decidiu lidar com ele. Cada elemento, cada espaço, cada serviço e cada detalhe não está ali por acaso. Tudo aponta para uma realidade maior, a atuação divina no centro do conflito, não como um espectador distante, mas como alguém que intervém, assume responsabilidade e conduz a história em direção a um fim. E esse talvez seja o ponto mais importante. O santuário revela que o mal não é eterno, nem fora de controle. Ele teve origem, tem limite e caminha para um desfecho. Ao longo desta série, você não verá apenas explicações isoladas. Você verá uma estrutura, um sistema, uma narrativa coerente, algo que começa em símbolos, atravessa a história e culmina em uma conclusão inevitável. Esta é, portanto, mais do que uma série de estudos. É um convite para enxergar a Bíblia como um todo integrado e para compreender de forma mais profunda o que está realmente em jogo na história do mundo. Se existe um eixo que conecta tudo, o santuário é esse eixo. Por que estudar o santuário? Essa não é uma pergunta periférica. Ela toca o centro da revelação bíblica. Ao longo das Escrituras, Deus escolheu ensinar o plano da redenção por meio de símbolos, rituais e estruturas visíveis. Nesta série apresentada pelo pastor Arilton de Oliveira, você verá como o santuário não é apenas um tema do Antigo Testamento, mas uma chave para compreender toda a obra de Cristo. Este é o ponto de partida. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico sobre o santuário. A primeira pergunta que talvez deve vir à sua mente seja: por que estudar o tema do santuário? Bem, eu acredito ser importante e gostaria de dar a você pelo menos 4 motivos. Primeiro, o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. A Bíblia fala do santuário mais do que qualquer tema. 45 capítulos no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, são dedicados ao santuário. 45 capítulos nos livros dos demais profetas do Antigo Testamento tratam do santuário. Crê-se que os salmos que você tem em sua Bíblia foram escritos para servir de coletânea para louvor no santuário. O Evangelho de João está dividido segundo as festividades judaicas. As epístolas falam de Jesus como sacerdote, sumo sacerdote, propiciatório, oferta. E fechando a Bíblia, o Apocalipse está estruturado pelo santuário. São 7 divisões e cada divisão começa com uma cena do santuário celestial. Mas há um segundo motivo para você estudar esse tema. A vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Durante o ano, entre os sábados semanais e as festas religiosas, eles passavam cerca de 90 dias no santuário. No santuário trabalhavam mais de 38 mil levitas, entre juízes, porteiros, cantores. Terceiro motivo. Tudo o que acontecia no santuário era uma figura ou sombra das coisas celestiais. Ou seja,
Tudo apontava para um ministério mais sublime, o ministério de Cristo em favor do homem. Estudar o santuário e seus serviços é compreender o Evangelho através dos símbolos. Da mesma forma que hoje nos é ofertada a salvação, isso aconteceu com as pessoas que viveram antes da vinda de Cristo a esse mundo. O santuário era o Evangelho em símbolos para o povo de Israel. Todavia, há ainda um quarto e intrigante motivo para estudarmos o tema do santuário. Nosso grande inimigo, Satanás, o diabo, vivia no santuário celestial na presença do próprio Deus. E se ele é o originador do pecado que acarretou todo o sofrimento e miséria testemunhados em nosso planeta, então o pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele precisa ser resolvido. Estudar o santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício e sacerdócio de Jesus Cristo. Por isso, a importância de usar um tempo para compreender mais esse assunto. Seja muito bem-vindo a esse estudo e que Deus o abençoe grandemente.